Alô? Boa tarde a todos. Pauta da 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Nova Resende, realizada no dia 28 de abril de 2025. Havendo número legal de vereador, declaro aberto a sessão em nome do povo de Nova Resende e da democracia. Pequeno expediente, leitura do seguinte documento: leitura da ata de indicações, de ofício e de requerimento. Ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Nova Resende, realizada no dia 14 de abril de 2025. Aos 14 dias do mês de abril do ano de 2025, às 16 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal, realizou-se a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal com a presença dos seguintes vereadores: Cláudio do Carmo Magalhães, presidente; Edivaldo Luiz de Souza, vice-presidente; Hamilton Jonas Batista, secretário; Wellington Antônio da Silva; Hamilton Amadeu Cardoso; Paulo Valentim da Silva; Roberto Geller e Roberto Gabriel Barbosa; Odair Braz de Azevedo. Após a verificação do quórum legal, de acordo com o regimento interno, o presidente abriu a sessão dizendo: havendo um número legal de vereadores, declaro aberto a sessão em nome do povo de Nova Resende e da democracia. Iniciada a sessão, o presidente passou para o pequeno expediente leitura dos seguintes documentos: ata da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 7 de abril, aprovada por unanimidade. Leitura de requerimento apresentado pelo vereador Odair Braz de Azevedo. Em seguida, passou para o grande expediente comentário dos senhores vereadores de interesse público. Em seguida, o vereador Odair Braz de Azevedo cumprimentou a todos, bem como o público presente à sessão, as monitoras que vierem em defesa de seus interesses adquiridos por lei, que não podem perder, pois eu estou junto com vocês para defender no que for necessário. Podem contar comigo. E também comentou sobre seus requerimentos, onde é para olhar com carinho para o cargo dos motoristas de nossa cidade, que precisa corrigir a defasagem nos salários, promovendo a justa valorização a todos. E também requerimento cobrando da AMOG o serviço de iluminação pública das ruas da cidade. E também cobrou do Executivo Municipal o pagamento de incentivo adicional, componente de qualidade a ser pago em parcela única, considerando a média do alcance do resultado do ano anterior, destinados aos integrantes das equipes de saúde da família, saúde bucal, equipamentos, diante da lei aprovada por essa casa, e até o momento não receberam. Em seguida, o vereador Paulo Valentim da Silva cumprimentou a todos, bem como as monitoras presentes à sessão, excelentes profissionais que desempenham seus trabalhos com dedicação e amor, e comentou sobre os matos nas ruas da cidade, entulhos e lixos por toda parte. Preciso urgente de tomar as providências, a população está cobrando, com toda razão. E também cobrou agilidade na operação de tapa-buraco nas ruas da cidade, que são abertos, demora a fazer o reparo, trazendo prejuízos à população. Estouram pneus e pessoas caindo, podendo acontecer maiores transtornos. Em seguida, o vereador Edivaldo Luiz de Souza agradeceu o prefeito e sua equipe de governo. O secretário de obras, juntamente com sua equipe, vem realizando excelentes serviços em nosso município. Em seguida, o vereador Hamilton Jonas Batista cumprimentou a todos, bem como as monitoras presentes da sessão. Sejam bem-vindas. E participou o vereador Paulo, que realmente as ruas cheias de mato precisam ser feita a limpeza. Estão sendo tomadas devidas providências. A demora é devido à falta de funcionários e também não poder passar o handápio, onde está sendo providenciado. Em seguida, o vereador Wellington Antônio da Silva cumprimentou a todos, bem como as monitoras presentes à sessão. Sejam todas bem-vindas. E agradeceu ao deputado Rodrigo Lopes e Rafael Simões pelo recurso destinado para o asfalto do trecho da estrada do bairro Coque do Cavalo. E também comentou sobre o projeto
que desvaloriza a categoria das monitoras, onde pode contar sempre com meu apoio em defesa nesta causa. Esteve presente na reunião juntamente com as monitoras, defendendo seus interesses, e tiveram resposta que nada podem, pois deixa triste porque votamos projetos aqui na Câmara para dar aumentos para coordenador de PSF, para setor pessoal, manter o presidente do sindicato afastado e recebendo salário, sem desempenhar suas funções. Sendo um absurdo tudo isso, e vem acontecendo onde muitos têm desvio de função, pois os profissionais da educação é o papel primordial para a formação de cidadãos para o futuro. Em seguida, o vereador Roberto Geller cumprimentou a todos, bem como os monitores presentes da sessão, sendo gratificante defendendo seus interesses, o qual teceu comentários sobre o projeto protocolado na Câmara, que dispõe sobre a alteração das leis que dispõem sobre as vagas para o cargo efetivo de monitor de educação básica, pois, como vereador e presidente do sindicato, visa em defender o interesse dos servidores públicos municipais, pois tem que estudar e analisar o projeto buscando uma solução que seja ampla para todos, que ninguém seja prejudicado, e também que seja modificado o projeto para que ninguém sofra perdas já adquiridas. Acredita no profissionalismo e potencial de todos, onde trabalhou na creche Celina Magalhães e sabe a real situação de todos, que desempenham seu serviço com presteza e qualidade. E tem que analisar um estudo aprofundado também quanto à folha de pagamento, estar próximo ao limite permitido por lei. E comentou sobre seu vencimento no valor de R$ 1.950, que recebe por mês, onde sempre defende a categoria, sendo seu mandato de presidente até julho de 2026, podendo entrar qualquer servidor para defender o interesse dos servidores públicos municipais, pois o projeto virou motivo de politicagem por pessoas que não aceitam a derrota nas urnas, onde tem muita coisa errada e votada errada que devem ser consertadas. Pois o loteamento Portal de Café, aprovado por essa casa na administração passada, o município está perdendo mais ou menos 5 terrenos, onde vou acionar o Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências cabíveis, conforme temos documentos que comprovem a veracidade dos fatos. E também sobre a lei aprovada que isentou a Copasa de 40 anos de pagar impostos, já estou aprofundando o estudo preciso, se não ter os documentos necessários, a lei é irregular, onde a mesma tem que arcar com seus impostos. Pois, devido a tanta coisa, não consegue dar aumento aos servidores como eles merecem, pois tem muita coisa que poderia beneficiar a população. Finalizando, o vereador deixou claro que sempre vai defender o município, trabalhando para o bem-estar de toda a população. E também participou, para quem fala mal de mim não tem direito de resposta aqui, fica me xingando, que lave a boca com que boa primeiro, pois vou deixar 2 litros de que boa paga no mercado do Benjamin, no bairro Lavapés, para essas pessoas que não têm direito nenhum de falar em meu nome. Em seguida, o presidente Cláudio participou às monitoras que o projeto foi protocolado na Câmara e que será analisado com carinho e tudo vai resolver da melhor forma possível, pois sabe do profissionalismo de todos vocês. No ensejo, passou para a ordem do dia e solicitou a leitura do decreto número 139/2025, abre crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara Municipal, o qual dispõe dos pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Assessoria Jurídica. Em seguida, colocou em discussão o decreto 139/2025, tendo o vereador Odair comentado sobre o decreto, onde será devolvido o valor de R$ 600 mil para o Executivo Municipal, que seja aplicado nos setores prioritários, como o setor da saúde. Em seguida, o vereador Wellington também comentou sobre o decreto que seja aplicado para o povo, o qual vai fiscalizar qual setor foi aplicado esse recurso. Tendo o vereador Paulinho também comentado sobre o decreto, que deve ser aplicado no setor da saúde para exames, compra de veículos para o transporte de pacientes fora do município. Tendo o vereador Roberto Geller também comentado que não fiscaliza somente a devolução desse recurso, mas de todo o orçamento, onde é aplicado e de que forma. Esse recurso a ser devolvido é mérito de todos os vereadores,
que visa o melhor para o município. Em seguida, colocou em única votação o Decreto 139/2025, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a senhora Robervânia, monitora, fez uso da palavra para externar sua indicação quanto ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, em alterar a Lei 2.167 de 2022, que é do nível superior completo de pedagogia para o ensino médio completo. E tendo a senhora Maria Célia também feito uso da palavra para falar do assunto aspecto autista, que precisa muito de um carinho especial pela administração municipal. E também a senhora Elisete fez o uso da palavra para fazer um convite a todos para participar de uma palestra cujo tema é aspecto autista. Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou a sessão, onde, para constar, Hamilton Jonas Batista, secretário, lavrou a presente ata, que depois de lida é achada conforme segue assinada por ele e pelos demais edis presentes à sessão. Nova Resende, 14 de abril de 2025. A ata está aprovada? Sim. 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 Aprovada. Resposta ao requerimento. Nova Resende, 28 de abril de 2025. Prezado vereador, as ações referentes à reabertura do polo esportivo já estavam previstas no cronograma da Secretaria de Esportes. O planejamento já contempla a definição de horários, atividades, vistoria técnica e alocação de profissionais qualificados. A gestão segue com seu trabalho sério e contínuo em benefício da população. Atenciosamente, Mirovaldo Flauzino, secretário municipal de esportes. Resposta de indicação ao vereador Wellington Antônio da Silva. Cumprimentando cordialmente, sirvo do presente para, em resposta à indicação 08, de 7 de abril de 2025. Autoria, vereador Wellington Antônio da Silva. Para informar o que segue. O nobre vereador solicitou que seja realizada a reforma, manutenção da ponte localizada no bairro Divisa, tendo em vista as péssimas condições, oferecendo risco à segurança de motorista e da população, que dela fazem uso diariamente. Nesse sentido, aproveito o ensejo para informar que a pauta deste requerimento foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Estrada e Rodagem, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias para atender ao pedido de Vossa Senhoria, em tempo hábil. Sem mais, para o momento, externo votos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Luiz Itamar Gonzaga, prefeito municipal. Resposta à indicação 09 do vereador Wellington Antônio da Silva. Nobre vereador, solicitou que seja reforma e manutenção da ponte localizada no bairro Córrego do Cavalo com o bairro Divisa, tendo em vista as péssimas condições, oferecendo os riscos à segurança de motorista e da população que dela fazem uso diariamente. Nesse sentido, aproveito o ensejo para informar que a pauta desse requerimento foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Estradas, a fim que sejam adotadas as devidas providências necessárias para atender o pedido de Vossa Senhoria, em tempo hábil. Sem mais, para o momento, externo voto de elevada estima e consideração. Luiz Itamar Gonzaga, prefeito municipal. Resposta de indicação 07 do vereador Wellington Antônio da Silva. O nobre vereador solicitou que seja realizada a manutenção da ponte localizada no bairro Córrego do Cavalo, tendo em vista as péssimas condições, oferecendo risco, segurança de motorista e da população que dela fazem uso diariamente. Nesse sentido, aproveito o ensejo para informar que a pauta deste requerimento foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Estrada e Rodagem, a fim que sejam adotadas as providências necessárias para atender o pedido de Vossa Senhoria, em tempo hábil. Sem mais, para o momento, externo votos de elevada estima e consideração. Luiz Itamar Gonzaga, prefeito municipal.
Resposta ao requerimento. Consulta formulamos ao Tribunal de Contas de Estados de Minas Gerais sobre a possibilidade de reajuste nos vencimentos dos servidores em virtude da defasagem dos valores de redução da carga horária, sem redução do vencimento. Prezado senhor, para o conhecimento de Vossa Excelência e acompanhamento, caso queira em anexo, estamos lhe enviando a consulta que formulamos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sobre a possibilidade de reajuste dos vencimentos dos servidores, em virtude da defasagem, valores e de redução de carga horária, sem redução de vencimento. Consulta já gerou naquele solidácio o processo número 1188-206, como relator, o conselheiro Agostinho Patrus. Sem mais, para o momento, firmo-nos com elevada estima e distinta consideração. Luiz Itamar Gonzaga, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Durval Ângelo. O prefeito do município de Nova Resende, Luiz Itamar Gonzaga, brasileiro, casado, produtor rural, inscrito no CNPJ, portador da carteira de identidade, podendo ser incrementado no seguinte endereço: Praça Santa Rita. Com base no que dispõe o artigo 156, inciso 1º do regimento interno desse solidácio, vem a honra a presença de Vossa Excelência para formular a seguinte consulta. Uma categoria de servidores públicos efetivos e contratados podem receber aumento real, vencimento, quando constatado que o valor está defasado em relação praticado por outros municípios? Em não sendo possível conceder-se o aumento real mencionado no item anterior, é possível a redução da carga horária até então executada por essa categoria de servidores, sem reduzir o vencimento básico, mesmo sendo o vencimento correspondente ao salário mínimo. Sem mais, para o momento, firmamos o elevada estima e distinta consideração, no aguardo das respostas aos questionamentos formulados nesta. Luiz Itamar Gonzaga, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Respostas ao requerimento 27, datado 16/4/2025, autoria do vereador Roberto Geller, que nos foi encaminhado pela Câmara Municipal, 24 de abril de 2025. Prezado presidente, acusamos o recebimento do requerimento 27, de autoria do vereador Roberto Geller, que nos encaminha pela Câmara Municipal solicitando informações sobre acerca das contas bancárias municipais no dia 31/12/2024, com a especificação de cada recurso, bem como a relação dos restos a pagar na mesma data. Conforme se extrai o documento anexo que nos é fornecido pelo setor contábil do município, informamos o seguinte. Primeiro, a disponibilidade financeira contábil no dia 31/12 nas contas bancárias do municipal era de R$ 20.909.386,52. Do valor acima referido, R$ 13.943.150 centavos e R$150,99. Referente a recursos vinculados, também chamamos de verba carimbada ou de verba de convênio, que só podem ser utilizados para destinação específica, não podendo servir para pagamentos das despesas decorrentes do município. Disso resulta que a diferença é de R$ 6.966.286,52
236,03, referente aos recursos livres, ou seja, que podem ser utilizados pelo prefeito municipal para o pagamento dos restos a pagar. Dessa forma, podemos informar que o dinheiro que ficou em caixa do 31/12/2024, já abatido o valor dos restos a pagar de recursos realmente livres, disponíveis, R$ 847.971,67, e não o valor de R$ 20.909.386,52, conforme tem sido notificado de forma equivocada. As especificações dos recursos podem ser identificadas através do documento em anexo. Esperando ter atendido à solicitação do ilustre vereador, firmamos com elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Luiz Itamar Gonzaga, prefeito municipal. Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Resende, Sindiserv, Nova Resende, 22 de abril de 2025. Assunto: resposta ao ofício 04/2025, ao senhor vereador Odair Braz de Azevedo, Câmara Municipal de Nova Resende. Cumprimentando cordialmente o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Resende, vem por meio de sua diretoria, respeitosamente em atenção o ofício encaminhado por Vossa Excelência, solicitando o envio de extratos bancários, balancetes financeiros e lista de filiados, funcionários, esclarecer, informar o que segue. Natureza jurídica do sindicato. Inicialmente, é importante mencionar que o sindicato é uma entidade de direito privado, constituído nos moldes do artigo 8 e 37, inciso 6 da Constituição Federal, possuindo autonomia administrativa, financeira e funcional, razão pela qual não se cumpre a fiscalização direta do Poder Legislativo Municipal, exceto nos limites da aplicação de recursos públicos, o que não é o caso presente. A lei de acesso à informação é aplicável apenas aos seus entes da administração pública, direta e indireta, conforme dispõe seu artigo 1º, no que diz respeito às entidades privadas. Só impõe deveres de transparência se houver repasse de recursos públicos, nos seguintes termos. O artigo 2º, parágrafo 1º, subordinar-se ao regime desta lei as entidades privadas sem fins lucrativos, que recebam para fiscalização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contratos de gestão, termos de parceria, convênios, acordos, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Ressaltando que o Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Resende não recebe quaisquer recursos públicos municipais, estaduais ou federais. Dessa forma, não se sujeita às obrigações previstas na referida lei. Limites da atuação fiscalizadora do vereador. Ainda que a função típica do vereador inclua a fiscalização dos atos do Poder Executivo Municipal, esse poder não se estende a entidades privadas que não recebam recursos públicos, não estejam gratuitamente vinculados ao município. Como bem destaca o jurista Alexandre de Moraes, a função fiscalizadora dos membros legislativos é exercida no âmbito da administração pública. Não se pode exigir prestação de contas de entidades privadas sem vínculo com a máquina estatal, sob pena de invasão à esfera de autonomia privada protegida pela Constituição. Alexandre de Moraes, Direito Constitucional. Do modo, Celso Antônio Bandeira de Melo pontua que
O controle da administração pelos órgãos legislativos não se estende às entidades privadas, em geral, salvo quando houver transferências de recursos públicos, devendo o controle se restringir nos atos relativos à aplicação desses recursos. Impossibilidade de prestação, informações confidenciais. A solicitação de dados, como lista de associados, extratos bancários e folhas de pagamentos, envolve o tratamento de dados pessoais sensíveis, cuja divulgação é vedada pela Lei Geral de Proteção a Dados Pessoais, especialmente no que se refere à proteção, privacidade dos titulares. Artigo 5º, 2º da LGPD. Dado pessoal sensível, dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação do sindicato, organização do caráter religioso. Artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante fornecimento do consentimento pelo titular. A filiação sindical é protegida constitucionalmente nos termos do artigo 8º, inciso 1º da Constituição Federal, que assegura a livre associação sindical, implicitamente no sigilo quanto à filiação. Além disso, o direito à intimidade, à vida privada e à proteção de dados pessoais, garantido pelo artigo 5º, inciso 10 e 74 da Constituição Federal de 88, da necessidade de esclarecimento quanto ao interesse público envolvido, tendo em vista a natureza jurídica de entidade privada desse sindicato, bem como a inexistência de qualquer de recursos públicos ou vínculo contratual com o poder público municipal. Cumpre-nos com o devido respeito à instituição solicitar esclarecimento quanto à finalidade pública e ao interesse jurídico, que embasam um requerimento formulado por essa colenda Casa Legislativa. Nos termos do princípio da legalidade administrativa prevista no artigo 37, caput da Constituição Federal, os atos da administração pública, inclusive praticados no exercício da função fiscalizadora, devem estar pautados em motivo idônea e finalidade pública devidamente caracterizada. Assim, torna-se pertinente questionar de que modo o acesso a informações sigilosas dessa entidade, tais como listas de filiados, extratos bancários e balancetes financeiros, se amoldaria a competências constitucionais legais do Poder Legislativo Municipal. Conclusão. Diante do exposto, considerando a inexistência de recursos públicos destinados a essa entidade sindical, a inaplicidade da LAI ao caso concreto, a vedação legal de constituição, a divulgação de dados pessoais e sensíveis, os limites da atuação fiscalizadora do Poder Legislativo perante as entidades privadas. Informamos com devido respeito institucional que não será possível atender o requerimento do envio dos documentos mencionados, por não encontrar esse sindicato sujeito à obrigação legal de prestá-los ao Poder Legislativo, não tendo ainda este vereador justificado a finalidade pública do presente requerimento. Reiteramos nosso compromisso com a legalidade e transparência nos termos da lei, o respeito, prerrogativas institucionais dos poderes públicos, mantendo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais nos estritos limites legais. Atenciosamente, Roberto Gelleri, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Resende. Essa foi a resposta do presidente. Agora eu vou ler o requerimento do vereador. Ao senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Resende, Estados de Minas Gerais, ofício número 04/2025. Excelentíssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, o vereador Odair Braz de Azevedo, que a essa subscreve no uso de suas atribuições legais e regimentais,
com fundamento na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Resende, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria requerer, com fundamento no princípio da transparência e no direito de acesso a informações pelos filiados, que Vossa Senhoria preste as seguintes informações relativas à gestão financeira da entidade. Solicito que seja informado o valor arrecadado mensalmente pelo sindicato, especificando as fontes destas receitas, bem como gastos mensais realizados com a devida discriminação dos principais itens de despesa. Requeiro ainda a relação nominal de todos os funcionários atualmente vinculados ao sindicato, com especificação da função ou cargo que cada um ocupa e o valor exato da remuneração mensal recebida. Por fim, solicito a indicação do valor atual existente em conta bancária ou em quaisquer outras aplicações financeiras mantidas pelo sindicato. Peço que a informação sejam prestadas por escritos no prazo legal ou na ausência de previsão estatutária, no prazo de 15 dias, contar do recebimento deste ofício. Na certeza de contar com a atenção e compromisso de Vossa Senhoria para com os princípios da boa administração sindical e da transparência, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Odair Braz de Azevedo, vereador, Câmara Municipal de Nova Resende. Agora é um ofício também. Agora é um ofício do vereador Odair Braz de Azevedo. Senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Resende, excelentíssimo senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, eu, Odair Braz de Azevedo, servidor público municipal e filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Resende, que a esta subscreve no uso de suas atribuições, direitos estatutários e constitucionais, vem reportadamente à presença de Vossa Senhoria para requerer com fundamento no princípio de transparência e no direito de acesso a informações que sejam prestadas as seguintes informações relativas à gestão financeira e administrativa do sindicato. Solicito que seja informado o valor arrecadado mensalmente pelo sindicato, com especificação das fontes de recebida, descrição dos gastos mensais realizados com a discriminação das despesas, assim como a relação nominal de todos os funcionários atualmente vinculados ao sindicato, com a indicação da função ou cargo que cada um ocupa e o valor exato da remuneração mensal recebida. Requeiro ainda que seja informada a carga horária cumprida pelo atual presidente do sindicato, o valor do salário ou remuneração mensal que lhe é pago, o valor do pagamento mensal referente ao aluguel da sede sindical, o nome do proprietário do locador, que recebe tal valor, e demais informações pertinentes à gestão financeira da entidade. Solicito que todas as informações sejam prestadas por escrito no prazo legal ou na ausência da previsão estatutária específica no prazo máximo de 15 dias, contando do recebimento deste ofício. Na ter certeza de contar com a atenção de Vossa Senhoria e com o compromisso desta entidade para com transparência e de boa administração sindical, renovo o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nova Resende, 28 de abril de 2025. Odair Braz de Azevedo, servidor público municipal. Convite. Imo senhor Cláudio do Carmo Magalhães. Prezado Cláudio e demais vereadores, cumpro-me cordialmente da Irmandade da Santa Casa de Passos, tenho a honra e a grata satisfação de convidar Vossa Senhoria e os nobres vereadores para o jantar, parte das comemorações do ano 160 de suas fundação. Em destaque, neste evento, também teremos informações que visa estreitar o nosso relacionamento com as demandas necessárias da assistência à saúde. Precisamos fortalecer nossa parceria para que os serviços prestados pela Santa Casa continuem no alto padrão de qualidade.
temos desafio como finalização da construção do ambulatório oncológico na cidade da saúde e do saber, visando o futuro de nossa região no atendimento aos pacientes oncológicos, onde estamos trabalhando com a responsabilidade, priorizando a eficiência para oferecendo um futuro com qualidade de vida e facilitando o acesso de nossa população regional. Contamos com a presença de vocês, que abrilhantará e contribuirá para o prestígio e sucesso do evento. Será no dia 6/5/2025, terça-feira, horário, às 19 horas. Local, Clube Passense de Natação. Endereço, Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, Avenida da Moda, número 2603. Atenciosamente, Daniel Porto Soares, Superintendente Geral. Aí esse é um convite da Santa Casa para todos os vereadores, depois eu coloco no grupo. Grande expediente, comentário dos senhores vereadores de interesse público. Edivaldo Luiz. Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome, cumprimento todos os colegas vereadores, cumprimento todos que trabalham na casa. E hoje, falando um pouco da semana passada, presidente, onde que a gente teve uma satisfação de fazer um encontro com o governador Zema, que ele teve aqui em Bom Jesus, e a gente desceu lá, foi eu, o colega Roberto Keller, onde que a gente estava com duas ações Nova Resende, que é o pré-asfalto do bairro do Rio Claro e o pré-asfalto do Morro do Caninana. Agradecer o pessoal do Rio Claro que foi com a gente, o Rafael, o Marciel, o Adão Ambrosio. E agradecer também o pessoal aqui da Caninana, que é do pré-asfalto da Caninana também, que foi com nós, o Abel e o Dinelso e o filho dele. E graças a Deus a gente foi bem recebido por lá. Agradecer o Antônio Carlos Arantes, deputado estadual. Agradecer o deputado federal Emidinho Madeira, onde que representou a gente para o governador e falou das nossas demandas. E foi uma boa recepção da gente por lá. E parabenizar aí, gente. No sábado teve a grandiosa cavalgada aqui em Nova Resende, de cavalo. Parabenizar aí o Emidinho Madeira, o presidente da Associação dos Cavaleiros, o Luquinha, em nome dele, parabenizar todos da comissão, parabenizar todos os cavaleiros que veio nessa festa aqui em Nova Resende, nesse desfile cavaleiro aqui em Nova Resende. Parabéns a cada um deles. Parabéns pelos organizadores aí. E quero agradecer aí o secretário de Estrada e Rodagem, o Carlos, que está fazendo um grande serviço aí na zona rural, as máquinas até fazendo algum serviço para o nosso setor. E o mais, senhor presidente, muito obrigado. Eu passo a palavra para o vereador Paulo Valentim. Boa tarde a todos da casa, boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos da Web TV. Queria aqui estar fazendo, senhor presidente, uma cobrança. No dia 21 de janeiro, foi aprovado nessa casa uns kits escolar. Está aqui, ó, foi aprovado por todos. Eu queria estar pedindo à nossa secretária de Educação para estar prestando conta aí para a população, está passando aí para nós, por que esses kits escolares ainda não foi passado ainda para as escolas, para as creches, como foi previsto. Outra coisa também, senhor presidente, queria que estar pedindo também para a secretária G, está dando uma olhadinha lá na rua 7 de setembro, faz 2 meses que lá está tendo um entulho lá, está jogado
já comuniquei ela, mas até agora não houve, até agora não houve respaldo da parte dela para estar tirando esse entulho de lá. E cada vez que está deixando, está tendo mais entulho, está ficando mais mato. Essa semana uma pessoa caiu lá nesse local. Como já foi aí respondido pelo secretário de esporte, Mirovaldo, aí, eu queria estar pedindo para ele, tá abrindo pós-esportivo lá para mim, que ele falou hoje para mim que não tem água, não tem luz. Eu queria dar uma fiscalizada lá, dar uma olhada lá nesse pós-esportivo. Porque já foi inaugurado e tem que estar aberto para a população. Eu já fui cobrado sim, várias vezes pelas pessoas lá do bairro e gostaria de estar cobrando ele para ele estar indo lá esses dias, para estar abrindo lá para nós dar uma olhada. Também gostaria de estar dando os parabéns para a cavalgada que teve agora esse fim de semana, porque ajudou eu bastante. Eu pedi para a secretária lá, estar dando uma limpada lá no lixo, que está virando um lixão lá na secretária de obra, lá na horta, está fazendo mais de mês. Aí, devido a essa cavalgada, foram lá e limparam para estacionamento. Gostaria de agradecer ela também. E torna a falar, nossas ruas estão ficando cheias de mato, os terrenos da prefeitura estão achando muito escorpião, muita cobra, está precisando urgentemente ser limpados. Gostaria também de estar cobrando aqui, o nosso secretário de Estrada e Rodagem, ali na Fazenda Planalto, subindo perto da escolinha, está terrível naquele local, está precisando urgentemente pôr cascalho lá naquele local. Perto da Fazenda Campestre, está passando lá pouquíssima pessoa de a pé. Que ele tem um local lá que tem que passar a máquina com urgência. Vai acontecer acidente ali naquele local devido ao barro que está lá. Passou a máquina, quero agradecer ele também por ter passado a máquina, mas sem o cascalho lá está complicado. Então, presidente, muito obrigado aí pelo espaço. Eu passo a palavra para Odair. Boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente aí, cumprimentamos todos os nossos colegas de trabalho aí. Cumprimentamos também as nossas redes de transmissões aí, EBTV e também a MAV TV aí, que transmite os nossos trabalhos aí pelas redes sociais. Gostaria aqui hoje de começar a minha fala parabenizando a Associação dos Cavaleiros, a Sinor, pelo recomeço da associação aí. Nós sabemos a importância que essa associação tem dentro do nosso município. Então a gente parabeniza aí o atual presidente Luquinha por estar pegado essa associação aí de uma forma ruim, né? Estava toda deteriorada, não tinha nada funcionando. Então que esse recomeço aí da associação venha aí trazer aí muitos benefícios para a nossa população da forma que nos anos anteriores foi. Ajudou muitas pessoas e a gente tem aí a vontade que ela continue aí fazendo um trabalho bom de associação. Parabenizamos também a Trilha da Cambota, que aconteceu ontem. Um evento muito bom que tem todo ano aí também. Então a gente parabeniza aí todos os participantes e os organizadores. Lembrando que não estivemos aí presente no desfile, lá na festa, porque nós tínhamos um compromisso aí particular, não foi possível estar presente. Mas a gente parabeniza aí todo o trabalho da associação. Gostaria também de falar aqui sobre um requerimento que nós enviamos ao Sindicerf, ao sindicato aqui que defende a classe de nós trabalhadores aí municipal.
A gente entende aí o compromisso que o sindicato tem aí com os funcionários, com a prefeitura, e a gente é leigo, né, no assunto. Onde a gente foi enviar esse ofício, a gente teve aí a orientação aí de pessoas do nosso assessor jurídico. Nós não sabíamos que não poderíamos enviar um ofício como vereador, mas como vocês perceberam, a gente já enviou um outro ofício da forma como servidor público e contribuinte. Além de eu ser servidor contribuinte há mais de 13 anos, todo mês é descontado do meu salário 2% para que mantenha esse sindicato, meu e de todos os outros servidores que é associado. Então, eu acredito que eu, como servidor, tenho sim o direito de saber onde estão, como estão as finanças e como funciona o nosso sindicato. Até mesmo porque eu, particularmente, nunca participei de uma reunião. E volto a destacar aqui, sou servidor público, associado, e todo mês é descontado 2% do meu salário base para que esse sindicato mantenha vivo, eu e os outros todos servidores. Então, eu acredito que a gente tem, assim, a obrigação e o dever de ver como que está funcionando. E gostaria de deixar aqui também o seguinte, que além de ser feito como vereador, foi destacado aqui que nós requeremos as informações pelos filiados. Nós fomos procurados pelos outros filiados. Então, caso não quisesse responder como vereador, podia estar respondendo pelos filiados que nós somos. E o presidente sabe muito bem que eu sou filiado lá na casa lá há bastante tempo. Mas espero que o nosso próximo ofício seja respondido. Gostaria também de fazer um comentário aqui, muito importante. É sobre a iluminação pública aqui do nosso município. Nós enviamos, através do vosso presidente ali, eu enviei o ofício à AMOG e CIMOG, pedindo esclarecimento o porquê esse tempo tão longo sem as trocas de luz aqui do nosso município. É visível que quase todas as ruas têm deficiência aí de luz, inclusive quase em frente à minha casa lá tem, na rua de cima tem, na rua do Bertano tem, na rua do fulano tem. Já está com quase 5 meses sem substituições de lâmpadas públicas. Nós enviamos um ofício, conforme está aqui, e foi respondido. No meu entendimento, que eu gostaria de ler com a permissão do vosso presidente, gostaria de estar lendo um trechinho aqui, se fosse possível. Tem a sua permissão, presidente? Sim. Sobre a licitação. A licitação PRC de 2/2025, concorrência número 01/2025, encontra-se publicada desde 28/3/2025, com o julgamento previsto para 5/5/2025, podendo ser acompanhada através do link. Então, o que quer dizer isso aqui? Nós não ainda temos previsão para que as firmas licitadas venham fazer a troca das nossas lâmpadas. A licitação ainda vai acontecer ainda dia 5/5, né? Então, o mês que vem ainda, no final do mês que vem. Então, a gente tem quase um mês aí para acontecer a licitação. Ainda tem uma questão, o caso da questão do papel da CIMOG, que cabe ao município. Não, isso aqui é outra parte que eu gostaria de esclarecer também. A licitação pode haver novos pedidos de esclarecimento, impugnação, etc. Então, mesmo ela acontecendo no dia 25/5, que é o próximo mês, ela ainda pode estar demorando mais do que isso. Ela pode arrastar aí mais uns 3 meses para frente, né? Alguns participantes podem impugnar ou pedir um esclarecimento lá onde eles vão ter que responder, né? Então, aí a remoção de luzes queimadas ainda pode vir mais para frente. E gostaria de salientar aqui também uma informação que foi solicitada pela MOG, que a nossa cidade, ela não precisa estar esperando que essa licitação ocorra. Ela pode estar, assim, contratando uma empresa para remoção de luz com a licitação própria aqui dentro do município, né? Ele solicita que, por fim, que a decisão do município em participar da licitação na CIMOG é facultativa, podendo o município, caso queira,
com a sua própria equipe, fazer sua licitação. Então, eu acredito aí que pelo fato dessa demora, a gente pede aí ao nosso prefeito Itamar, ao nosso vice-prefeito Marquinhos, e também aí os nossos secretários, se for possível, aí, façam a nova contratação exclusiva para a Nova Resende aqui. A nossa associação AMOG participa com 17 municípios, mas nessa associação somente 13 estão participando. Então fica claro aí que nós podemos sim fazer uma licitação aí para que essas luzes estejam sendo substituídas aí e dando um conforto melhor para os nossos moradores. Gostaria também de fazer, meu tempo está bom aí, senhor presidente? Posso falar, ainda tem um tempinho? Tá certo. Gostaria também de falar aqui, já falei na reunião passada e também gostaria de falar aqui sobre o pagamento das equipes dos PSF. Eu tenho aqui em consideração um documento da agente do Ministério da Saúde, onde não tem nada contra o pagamento aí, do pagamento de um pagamento extra para as equipes de PSF. E também temos em mãos aqui uma lei que já foi votada aqui no dia 18 de março, que permite esse pagamento aí para as equipes de PSFs. Então a gente gostaria de fazer aqui hoje uma indicação verbal, que ela tem os mesmos direitos da indicação escrita, pedindo aí esclarecimento porque ainda não foi pago esse valor aí para as equipes do PSF. Então, gostaria aí, presidente, que o senhor acatasse esse pedido meu aí, doutor, nosso advogado, que acata esse pedido verbal que eu estou fazendo aqui, para que seja esclarecido o não pagamento aí desse pagamento para as equipes do PSF. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Hoje é só isso. Senhor vereador Odair, a licitação é segunda-feira que vem, dia 5, né? De hoje a 8. No final da tua palavra você falou 25, mas é de segunda-feira que vem vai ser feita a licitação, dia 5/5, tá bom? Eu passo a palavra. Senhor presidente, a minha palavra foi feita conforme foi respondido aqui, ó, né? Processo de licitação. Qual a data vai ser? Segunda-feira agora? Segunda-feira, dia 5/5. Dia 5/5 agora. Então, muito obrigado, é isso mesmo, dia 5/5. Eu passo a palavra para o vereador Roberto Gelleri. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o senhor presidente e, na sua pessoa, cumprimentar os demais presentes. Cumprimentar os servidores da casa, o João Paulo da imprensa. Hoje, apesar de termos só um projeto, temos muitos assuntos importantes a destacar nessa casa. Dentre eles, a Comissão de Constituição e Justiça deu o parecer do projeto das monitoras. Espero que, assim que possível, seja levado ao plenário o nosso parecer. A comissão foi unânime em devolvê-lo e fazer algumas proposições de acordo com o regimento interno, artigo 48 e 107. No tocante à resposta desse recurso, que muita gente alega que ficou para o município, o que a gente pôde entender é que os R$ 20.909.386,52, 13 milhões são vinculados, recursos vinculados, com merenda escolar, a creche lá do loteamento Lula, o PSF do Lolo, convênios de asfaltos, emenda estadual, federal, e
além disso, na resposta do município ficou claro que 4.847.971 foram empenhos resto a pagar que ficou. Então, os empenhos de aquisições de despesas realizadas em 2024, que ficou para 2025. Dentre esse resumo, essa explanação, essa resposta do município, a gente pode perceber que desses 4.847.000, está embutido ali dentro 316 mil que é precatório, que é dívida judicial de ações que o município perdeu, e sem contar uma dívida trabalhista que em 2023 o valor da causa era 603 mil, ainda não teve a decisão final, mas vai passar de 700 mil, também ficou do mandato passado. E uma notícia muito triste do asfalto da Petúnia, que 2 recursos do CEINFRA, recurso do Estado, um de R$ 149.200 e um de R$ 167.936, ele foi pago sem autorização do governo. O Itamar já foi objeto até de viagem a Belo Horizonte para ver se o município não tem que devolver esse recurso, porque ele foi pago antes da autorização, então mais 317. Então, dos 20 milhões, 13.943.000 era recurso vinculado. Desse valor, 316 é precatório. Desse valor, 317 corre o risco de ter que devolver do asfalto da Petúnia. Mais de 700 mil é da dívida trabalhista, de pagamento irregular para médico, que o município perdeu, inclusive fez recurso e não teve o pagamento das custas. E aí sobra 3.610.000. Só que desses 3.610.000, eu, como vereador, como cidadão de Nova Resende, queria estar olhando no extrato da prefeitura e ver só 610.000. Porque se eu conseguisse ver 3 milhões a menos, eu conseguia ver que aquela área de 3 alqueires ainda pertencia ao município, e essa área poderia ser construída uma escola, poderia ser utilizada. E hoje tem 3 milhões em caixa, e nós temos uma área lá que faz muita falta para o povo de Nova Resende. Então, esse é o meu desabafo quanto a essa resposta desse saldo. Também gostaria de falar sobre a iluminação pública, que eu tenho cobrado desde a última semana de dezembro, tem sido cobrado por vários moradores da cidade. E ouvi do Itamar que o Jarbinhas, diante de tanto pedido dos colegas aqui e de mim, o Jarbinhas se comprometeu que a primeira cidade a ser atendida, tão logo seja homologada a licitação na MOG, vai ser a nossa, devido aos pedidos de todos os colegas e meu. Fico muito feliz com essa resposta dele, do Jarbinhas, que está sensibilizado com a sua terra natal, né? Nasceu aqui. Quanto à cavalgada de sábado, a gente só tem a dar os parabéns, porque muita gente esperava que já começasse já com show gratuito, com muita coisa gratuita, mas primeiro, para ter recurso público lá, o Luquinha assumiu dívida, assumiu a situação da entidade. Então, os primeiros eventos, as primeiras arrecadações é para pagar, para acertar a dívida existente na entidade. Isso, eu dou os parabéns para ele por ter encarado essa missão. Quanto às máquinas, serviço de máquinas, eu queria fazer um agradecimento especial hoje para a população de Nova Resende. Essa população está de parabéns. A gente vê que, vez ou outra, a gente assiste um vídeo e pedindo o que é direito. Mas a maioria da população entende que estava há muito tempo sem fazer manutenção nas estradas. Todos os colegas participou da situação que o maquinário se encontrava na primeira semana de janeiro.
Nós vimos que teve várias denúncias de cascalheira, e mesmo assim, o Carlos, o Marquinho e os demais patrulheiros e servidores das estradas estão empenhados atendendo a população com muito carinho e com muita seriedade. Isso tem resolvido bastante o problema de estradas rurais. Nós estamos terminando o 4º mês do ano, mas se colocar os dias úteis, não dá metade desse período, porque tira sábado e domingo, dias chuvosos. Mesmo assim, eles deram conta das principais estradas que passam ônibus e agora intensificaram. Aquelas estradas que não passam ônibus, mas está com alguma regueira, algum lugar meio intransitável, eles colocaram todas as retas, a pá carregadeira, para ajudar as 4 patrol que estão trabalhando. Em janeiro era uma patrol, hoje são 4. Então, é muito bom saber que o setor de estrada está no começo ainda dessa demanda, mas no final tudo vai resolver. A gente tem fé em Deus que tudo está se ajeitando. No mais, senhor presidente, só tenho a agradecer a oportunidade da gente poder usar a palavra nessa casa. Muito obrigado. Eu volto a palavra para o vereador Edivaldo. Senhor presidente, eu não posso esquecer de parabenizar aí o pessoal da Trilha da Cambota, aqui do bairro dos Limas, que no domingo teve a grande encontro motoqueiro lá. Parabéns a cada um deles. É só isso. Ordem do dia. Leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 07/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Resende, Cláudio do Carmo Magalhães. Parecer ao projeto de lei complementar número 007/2025. A Comissão de Constituição e Justiça, composta nos termos da Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente nos termos do artigo 48 e 107 do Regimento Interno da Câmara, expor e apresentar a seguinte proposição sobre o projeto de lei complementar 07/2025. O projeto de lei visa o aumento de número de vagas e a diminuição de escolaridade para o cargo monitor de educação básica. Não existe consenso entre a categoria, se o referido projeto ajuda ou prejudica a categoria. Em estudo realizado por essa comissão, verificamos que em municípios de Alpinópolis, monitor ensino médio completo, Bom Jesus da Penha, monitor de educação infantil, ensino médio completo, Juruáia, auxiliar de serviços de creche, ensino fundamental incompleto, Muzambinho, auxiliar de professor, ensino médio completo. Verifica-se que os profissionais que exercem atividades semelhantes ou assemelhados não é exigido o curso de magistério para ocupar o cargo, mas sim o ensino médio. Quanto às vagas, não restam dúvidas do quanto é necessário que existem no momento 60 para atender às creches e os alunos laudados. Também é sábio que o município não possui, no momento, margem financeira e nem jurídica para efetuar um aumento diferenciado à categoria e nem para outros cargos. Considerando que somente o prefeito tem o poder de apresentar projetos que gere aumento de gastos públicos. O próprio impacto orçamentário e financeiro permite que o município atenda a demanda de possuir 60 profissionais que prestem os serviços de educação de nosso município, com piso mensal de R$ 1.554,21.
Diante do exposto, esta comissão encaminha ao presidente da Casa para que leve ao plenário as seguintes proposições. Seja devolvido ao Executivo o projeto de lei complementar número 07/2025, que o Executivo elabore um novo projeto, mantendo somente o número necessário de vagas para o cargo de monitor de educação básica. Que seja criado no mesmo projeto o cargo de auxiliar de educação, que somado às vagas de cargo de monitoria, chegue ao número de 60 vagas. Para o cargo de auxiliar de educação, seja exigido o ensino médio, com atribuições compatíveis com o cargo, para darem suporte às salas das creches e escolas municipais, que já existam monitoras e professoras. Para o cargo de monitor de educação básica, que seja estudado a viabilidade de concessão de um abono mensal permanente à categoria, até que seja possível uma revisão geral do plano de cargos. Sendo para o momento, apresento-vos votos de estima e consideração. Nova Resende, 28 de abril de 2025. Nestes termos, pede e aguarda o deferimento. Roberto Geller, vereador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Hamilton Amadeu Cardoso, vereador, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Edivaldo Luiz de Souza, vereador, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Aí você coloca em deliberação do plenário, se concorda com o parecer, aprova o parecer, com a devolução do projeto. Coloco em deliberação do plenário para a devolução do projeto. Todos concordam? Aprova? Eu faço parte, presidente, competente, que é a Comissão de Educação. Esse projeto ele é relacionado à educação? Certo. Sim. Obrigado. Só essa dúvida. Aprovado? Senhor presidente, eu não aprovo isso não, senhor presidente. Você é a favor, Wellington? Acho que deveria ser mais estudado e chegar a conclusões mais claras óbvio, a gente tem que levar em consideração, né, vamos dizer, a remuneração dessas cidades que foi citada também, né, porque talvez a remuneração nessas outras cidades elas sejam diferentes daqui em Nova Resende. Então acho que teria que levar isso em consideração também. Vereador Roberto. Senhor presidente, foi até uma falha nossa de não relacionar o valor, mas o valor de cada município que paga consta em anexo na pesquisa aí. A servidora Adriana podia, às vezes, até verificar, ver o que cada município paga, porque a nossa proposta é no sentido de devolver o projeto e criar as vagas necessárias da agora para frente com o ensino médio, resguardando os direitos de quem está até agora. E criar um abono para a categoria, quem tem o nível superior, para valorizar elas. Porque caso o projeto não seja aprovado, eu acho que todos vão perder, principalmente essas que estão contratadas acima das vagas existentes, que elas obrigatoriamente têm que ser exoneradas, dispensadas, rescindido o contrato. Isso vai faltar servidores nas creches e vai dificultar para essas que estão trabalhando. Foi esse a nossa visão, minha, do Divaldo e do Hamilton. Vereador Roberto Gabriel. Eu sou a favor, senhor presidente. Mirto. Eu sou a favor.
Senhor presidente, eu até consultando aqui o estatuto da Câmara, compete à Comissão da Educação a discutir esse projeto junto com a Comissão de Legislação, né, já que é da competência aí da educação. E a comissão não apresentou nenhuma demanda lá nas salas de comissões, não sei se vocês discutiram em particular, mas não foi discutido desculpa, não estou entendendo, esse parecer aí. Então, eu acredito que é de competência aqui da comissão aí da educação, onde fazemos parte. Não foi discutida na sala de comissão. Eu acho que nós deveríamos estar participando, sim, também dessa parecer aí. E já que é possível uma criação de abono, eu não vejo nenhum para estar aí dispensando as possíveis contratadas que já está. Já pode criar um abono, se a lei permite, conforme o nobre colega disse, então que cria esse abono para ela, para estar valorizando essas que já estão lá, e está tudo acabado, porque a maior briga delas é por conta do salário. Então, já que vai criar um abono para as futuras, então que já cria um abono para as que já está lá trabalhando aí e já defendendo e cuidando das nossas crianças. Então, eu gostaria que esse projeto fosse apresentado aí para a Comissão aí de Educação e Saúde e Assistência Social. Obrigado, presidente. Roberto Guilherme. Senhor presidente, as comissões reúnem periodicamente de acordo com o chamamento do presidente de cada comissão. A minha comissão, sempre que possível, sempre que necessário, estou convocando os 2 membros e a gente participa. Nada impede que a qualquer momento elas façam um estudo. E não é necessário que elas sejam uma de acordo com a outra. Então, na questão constitucional, foi o que nós desenvolvemos, o nosso parecer e a nossa proposição. A nossa proposição é uma proposta para o prefeito, uma sugestão, e eles vão acatar de acordo com o orçamento ou não. Devido aos comentários, eu sou contra esse projeto aí, está voltando aí para ser reformulado. Porque vão beneficiar futuras pessoas, sendo que hoje nós temos a obrigação de valorizar as que estão presentes com esse abono que aí falado que tem a possibilidade de ser criado. Hamilton Jonas. Eu aprovo. Edivaldo Luiz. Senhor presidente, eu aprovo. Aprovado de voltar. Leitura do projeto de lei número 015/2025. Leitura do projeto número 015, de 4 de abril de 2025. Altera dispositivo da Lei Municipal número 1411, de 18 de junho de 2009, que institui procedimento para obtenção do alvará de construção e da carta de habites, se edificações no município de Nova Resende, e da outras providências. Prefeito Municipal de Nova Resende, Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, resolve propor a seguinte lei. Artigo no inciso 2 do artigo 6 da Lei Municipal número 1411, de 18 de junho de 2009, que institui procedimento para obtenção do alvará de construção e da carta do habites de edificação do município de Nova Resende. Passa a vigorar com a seguinte redação. Parecer das comissões aprovado. Parecer jurídico aprovado. Projeto de lei número 015/2025 está em discussão.
Senhor presidente, é um projeto que a gente vê que existe uma pressão por parte do Ministério Público para regularizar. Então, se um projeto de lei dessa natureza tivesse sido aprovado há 15, 20 anos atrás, muita coisa estaria resolvido. Hoje a gente percebe que até aquelas pessoas que ganhou lotes no loteamento Lula, lotes públicos, estão com a situação parcialmente irregular. Então, devido à portaria do juiz local da época, 019 de 2019, e a exigência da atual promotora de justiça e as informações que a gente tem no setor de tributos e de engenharia do município, a gente vê que a necessidade desse projeto ser aprovado é muito grande, porque, muito embora alguns tenham um entendimento diferente, mas da forma que está acontecendo hoje, quem chega com um contrato de um imóvel que existe registro de matrícula no cartório, ele não está sendo liberado o habite, não está sendo liberado e fornecido o número, não consegue colocar água nem luz. Isso é o que tem hoje no momento. Isso já há mais de 30 dias. Na semana passada, em conversa com o Igor, corretor de imóveis, só na pasta que ele trabalha, existe mais de 6 financiamentos aguardando a aprovação desse projeto. Por quê? Porque, da forma que se encontra, só com contrato não se pode liberar a documentação. E na Caixa Econômica, quem faz financiamento habitacional, ele não consegue a escritura antes de tudo. Primeiro, ele vai conseguir um contrato com o vendedor e depois ele arruma a documentação para fazer o financiamento, vai registrar isso no cartório, só no final da quitação do seu financiamento que ele vai pegar a escritura definitiva no seu nome. E com o título 2º do artigo 1º desse projeto de lei, que diz que título de propriedade de imóvel devidamente individualizado e registrado em cartório de registro de imóveis ou instrumento particular de compra e venda com firma reconhecida em cartório, acompanhado da certidão devidamente individualizada e registrada no cartório. Então, isso é permitido, é isso que essa lei permite. E o outro fator importante, no artigo 6º, a linha F, consta lá, é direito do possuidor, aquele que tem a posse, a promoção e execução de obras e edificações no seu imóvel nas mesmas condições do proprietário, cabendo-lhe apresentar os seguintes documentos: o contrato de compromisso e a certidão do cartório de registro imóvel no inciso 2º. Agora, o projeto não dá total liberdade e responsabilidade para o município responsabilizar essa documentação. Por quê? Porque aquele que está de má fé, que frauda um contrato, que faz alguma construção em um imóvel que não é dele, com essa lei, demonstra que quem tiver fazendo a coisa errada vai ser responsabilizado. Então, Nova Resende, pensando em fazer a coisa certa, pensando em regularizar tudo isso, inclusive os lotes do loteamento Presidente Lula, foi até objeto de uma ida minha em Belo Horizonte, quando eu procurei o vice-presidente do BDMG, Igor Eto, que depois veio pessoalmente na nossa cidade para atender o meu pedido e falar com o prefeito. E depois nós já estamos em negociação adiantada para o REURB, nosso município, ser contratado. O Itamar está estudando, está viabilizando os recursos para que o REURB seja feito em vários lotes, em várias regiões do município que estão com a situação irregular. Mas com a aprovação desta lei, que é o entendimento do parecer jurídico da casa e o meu como advogado, é de que vai beneficiar muito mais
a todo aquele que vai construir e vai dificultar aquele que quer construir irregularmente, sem o habite, sem uma planta, e o que acontecia com frequência no passado. Por isso, senhor presidente, meu voto é favorável. Senhor presidente, meu voto é contra, porque eu acho assim, se tiver que mudar uma lei, tem que responsabilizar essas pessoas que venderam não essas datas para essas pessoas. Então é o seguinte, se vai regularizar, então regularize o loteamento Barro Branco, regularize o loteamento do Zé Preto e depois começa do zero, já começa, vem com essa lei que eu votarei a favor. Então eu vou votar contra hoje por causa disso, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria também de fazer algumas observações. Não é novidade nenhuma para os membros da casa aqui, onde a gente já tiveram várias discussões. O que acontece no meu entendimento? Eu acredito que essa lei aqui não vai regularizar os terrenos que já estão irregular. Não vai regularizar nenhum terreno. Por conta que não consta aqui que está irregular, não vai ter regularização. No meu entendimento, o que vai acontecer é onde esses loteamentos já estão irregular, eles vão continuar irregular. Quem que vai ser punido? Vai ser punido aquela pessoa que tem um terreno lá dentro e que não vai poder instalar sua água e sua luz. Que não foi culpa dele, foi culpa de alguém que aprovou esse loteamento irregular para que essas pessoas estejam comprando. Hoje nós temos alguns loteamentos aqui dentro do nosso município que a prefeitura não pode fazer nada porque está irregular. E a prefeitura vai continuar, mesmo esse projeto sendo aprovado, vai não poder fazer nada por essas pessoas que já têm terreno lá. Então, eu gostaria que é de necessidade, sim, é de grande necessidade, sim, que seja aí reavaliada os nossos terrenos, com certeza. Tenho aqui também em mente o projeto antigo e o atual projeto. Eu não vejo modificação nenhuma, a não ser quem vai pagar a conta, os menos favorecidos. Vou citar aqui, quem tem uma condição melhor, eles não vão comprar terreno em lugar irregular. Ninguém que tem uma condição boa vai comprar terreno. Quem compra terreno nesse lugar são os menos favorecidos. Quem vai financiar uma casa, não financia se não tiver tudo conforme pede a Caixa Econômica. Tem que estar regulamentado, o terreno desmembrado, o vínculo, tudo correto. Então, no meu entendimento, quem que vai perder é as pessoas menos favorecidas, entendeu? E até mesmo que essa lei não regulamenta nenhum terreno, nenhum loteamento que já esteja irregular. Se eu estiver errado aqui, fique à vontade, pode fazer um comentário. Então, meu querido presidente, fomos discutidos hoje para a gente fazer aí uma alteração no projeto. O projeto diz que é inconstitucional, porque não prova que os outros terrenos estão irregular. Foi essa a resposta que nós temos aí do nosso assessor jurídico lá da prefeitura. Se não prova que os terrenos estão irregular, como que nós vamos provar um projeto para regularização? Já que não prova que os terrenos estão irregular. Aí eu não entendi. Nós vamos regularizar o quê? Sendo que nós não provamos nada. Né? Então, eu acho que esse projeto aí, ele precisava ser, sim, modificado de uma forma melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Só fazendo um complemento no que o Lobo falou, sobre os que vai ser mais prejudicado, né, com a aprovação desse projeto, está na linha 10 aqui, né, falar que não vai permitir consentir ou dar início às obras antes que sejam emitidas as licenças estabelecidas ou em lei ou regulamentos, né? Igual a gente
estava discutindo na sala de comissões, muitas vezes as pessoas começam a construção, né, às vezes não tem condição de fazer a casa de uma vez, e ela vai construindo nas parcelas, né, automaticamente não podendo construir sem todos os documentos liberados, né, essas pessoas não vão conseguir construir a casa, seja de mutirão, seja parcelado, né, em tempo, constrói um pouco agora, um pouco depois. Isso vai dificultar muito, né, a condição de quem é menos favorecido, né. É só um adendo ao que o Lobo já levantou a hipótese ali. Projeto de lei número 15/2025 está em primeira votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, levanta e manifesta. Sou contra o projeto aí por todas essas questões que nós levantamos aqui. Primeiramente, porque os menos favorecidos que vão ser aí os mais prejudicados. E nós estamos aqui em defesa de todos. Então, o meu voto é contra. Meu voto acompanha o que o Lobo veio falar. Eu voto também é contra, senhor presidente. Porque vejo que a maioria das pessoas que mais necessitam será prejudicada. Eu também. Alô. Eu também sou contra, por conta que faço das palavras do Lobo a minha. O projeto será aprovado por 5 votos favoráveis. Eu voto favorável ao projeto. Segunda votação do projeto de lei número 15/2025 está em segunda discussão. Senhor presidente, só para concluir, esse projeto, ele trata exclusivamente de alterar a Lei 1411 de 2009. E essa lei, ela é exclusiva para obtenção de alvará e carta de habite nas construções do município. Então, ele está alterando isso. Da forma que está hoje, nenhum contrato está sendo liberado, nem o habite, nem o alvará. E com a aprovação dessa lei, isso vai tornar-se possível. Com o contrato, a pessoa vai ter que levar ele com firma reconhecida e com a certidão do imóvel. Já aquelas pessoas que não têm condição mínima de construir e que não fazem nenhum projeto, fazem de mutirão, como alguns colegas citou, se eles não passar, não for pego numa fiscalização, eles não estão dentro dessa legislação que está sendo aprovada. Esse é o meu entendimento, Excelência. E o meu entendimento é corretamente isso. Todos estão construindo casa hoje. Alguém lá dentro da prefeitura está liberando alguma coisa errada lá? Para essas pessoas que estão construindo casa? A irregularidade, então, não está nos terrenos, está em alguém lá dentro da prefeitura que liberou para as pessoas estar construindo casa. Então, acredito que é necessário aí uma investigação mais profunda. Porque em Deus de quando existe irregularidade, que estão liberando documento para irregularidade, as coisas estão erradas aí. Aí não são os loteamentos que estão errados, não, acredito. Que aí não tem loteamento errado, não. Porque em Deus de quando a lei deve ser cumprida, a lei deve bater no Chico e no Francisco. Pelo jeito, a lei não está batendo em todo mundo, não. Pelo jeito, alguém está liberando coisa errada lá, ou liberou. Não estou falando dessa administração, porque a administração agora, acredito que ainda não teve nada. Talvez aí eu me excedi e me interpretei mal aí, falando. Então, se já existia coisa errada, então tem angu nesse caroço. Senhor presidente,
para ficar bem claro, eu concordo em parte com a fala do colega, porém, sou totalmente contra qualquer fiscalização das irregularidades existentes, porque os mais penalizados são aqueles pobres que não têm alvará e não têm habites. A situação que nós estamos regulamentando é da agora para frente. E, da agora para frente, a gente já está vendo que a Prefeitura, esse ano, não está fornecendo esses documentos sem o contrato com firma reconhecida ou a certidão. Então, do passado, nós temos que criar mecanismo, igual vários colegas exigem, eu também concordo, que um deles é essa questão do REURB. Por quê? Porque são vários loteamentos, até chacreamento. Tem umas áreas grandes aqui da cidade que o proprietário sofreu bastante, construiu, está construindo há muito tempo e tem um contrato lá, um contrato de gaveta. Só mais essa pergunta. Já encerro minha fala aqui. Gostaria de dirigir direto ao nosso nobre colega. Acredito que o senhor é um cara mais entendido, até mesmo porque é um advogado. Então, eu saliento aqui que realmente você tem mais um entendimento melhor que o meu. Não vi nesse projeto, talvez por falta de atenção, por falta de conhecimento, que fala que as pessoas que têm contrato vão poder estar tirando o habite ou qualquer outro tipo de documentação lá. Eu não vi, desculpa, talvez seja um equívoco aqui. Né? Pode. Então, isso eu li no primeiro comentário, é no inciso 2º do artigo 1º, título de propriedade de imóvel devidamente individualizado e registrado no cartório de registro de imóveis ou instrumento particular de compra e venda com firma reconhecida. Isso é o contrato. Repete de novo, fazendo favor. Por favor, não apelando à sua bondade. Artigo 1º, inciso 2º, depois de CRI. Primeira folha. Vamos lá. Bora. As obras poderão ser e construção. Projeto de lei número 015/2025 está em segunda votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, levanta e manifesta. Contra o projeto. Contra o projeto. Sou contra o projeto. O projeto é aprovado, então, com meu voto, né? 5-4. O comparecer também da comissão lá, legislação, com meu voto foi 6-3, certo? Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado a sessão.